Eu estou saudando todo mundo aí com a graça e paz da paz do Eterno Yahweh, Senhor dos Exércitos, nosso Pai, Ele é Yahushua Hamashia, nosso Messias e Salvador. A gente está com um quadro aqui chamado Redescobrindo o Apocalipse. Esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse. E a gente está numa jornada aí do episódio capítulo 1 até o capítulo 22, todo o livro do Apocalipse. Nesse momento, estamos adentrando no capítulo 13, mas fundamental que você acesse a playlist Redescobrindo o Apocalipse para ver os demais episódios, né? Porque existem conhecimentos fundamentais até a gente chegar a esse ponto no capítulo 13. Por exemplo, tem a playlist A Verdade sobre o Arrebatamento, que você vai entender acerca do o que é verdadeiro em relação à questão do arrebatamento, e também as 70 semanas do Daniel, capítulo 9, que é fundamental, e na sequência a gente tem aí o escopo teológico, episódio 0, e começa do capítulo 1 até chegarmos aqui nesse momento no capítulo 13. No link na descrição do vídeo e no comentário tem os links aí na sequência de todo o estudo, né, de todos os episódios. Tá? Então esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse. Esse é o episódio O Mistério da Besta. Esse é o episódio O Mistério da Besta, parte 1. Tá? Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler no Apocalipse, capítulo 13. Capítulo 12, a gente viu a questão do grande conflito, né, da mulher que deu à luz ao varão, que é o Messias, e Satanás também, os intentos de Satanás, né, contra a igreja. Agora vamos adentrar no mistério da besta, né? O mistério da besta que provoca aí nesses 2000 anos aí muita indagação, medo, especulações, enfim, tem muitas coisas acerca disso. E hoje a gente vai estudar a verdade acerca do mistério da besta, ok? Apocalipse, né, capítulo 13, a gente vai iniciar a leitura, né, que diz assim, vi então uma besta que subia do mar. Via então uma besta que subia do mar. Pode ser uma besta ou uma fera que subia do mar. Tá? Lógico que essa besta ou essa fera não é... Ela é uma fera, uma besta espiritual. Ok? É uma grande fera espiritual. Tá? E ela subia do mar. Né? Por quê? O mar simboliza as nações, dada a sua instabilidade espiritual. Então o mar, né, que muitas vezes é revolto, né, instável, eu me lembro lá do Gênesis capítulo 49, verso 5, quando Jacó estava pronunciando a bênção sobre os filhos, ele disse que Rúben, né, o seu primogênito, era instável como as águas do mar. Né? Então, o mar representa as nações. Então, quando fala a terra, simboliza geralmente Israel. Tá? Agora, o mar, né, simboliza as nações, né, dada a sua instabilidade espiritual. Aí o paganismo, a idolatria, as agitações políticas e etc. Então essa besta, ela sobe do mar, isto é, das nações. Ok? Então a besta é uma fera espiritual, só que lógico, essa fera espiritual se manifesta no mundo terreno. Então ela sobe do mar porque ela sobe das nações. Lembrando que no final do capítulo 12, verso 18, diz assim, depois o dragão, no caso Satanás, Ra-Satã, ficou em pé na praia do mar. Okay? Por que ele ficou em pé na praia, né? À beira-mar? Porque do mar surge a besta. E no caso, ele próprio, Ra-Satã, né, que entrega à besta o seu poderio, o seu trono e grande autoridade. Ainda no verso 1, a besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas e nomes de blasfêmias sobre as suas cabeças. Okay? Então ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Lembrando que o dragão, né, capítulo 12, é a mesma coisa. O dragão de cor, verso 3, o dragão de cor de fogo, né,
tinha 7 cabeças e 10 chifres. Né? O dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres, e aqui a besta também 7 cabeças e 10 chifres. Né? Porque é a mesma configuração, é a mesma estrutura de poder. No caso, o dragão, Ra-Satã, entrega à besta o seu poderio. Ok? Então, por isso que também tem 7 cabeças e 10 chifres, porque é a mesma estrutura de poder, que é o que a gente vai analisar a partir de agora. Só que a besta aqui, ela tinha sobre os 10 chifres, 10 diademas, né? E nomes de blasfêmia sobre as cabeças. Tem uma outra tradução aqui, evangélica, que diz assim, ó, ela tinha diademas, né, sobre os 10 chifres, e sobre as cabeças, que são 7, um nome de blasfêmia. Então pode ser um nome de blasfêmia sobre as 7 cabeças, e outras traduções vão dizer que são nomes blasfemos ou nomes de blasfêmia sobre as cabeças. Então aí você vai encontrar as duas traduções, tá? Mas vamos lá. Em cima dos 10 chifres havia 10 diademas, né? Continuando aqui no verso 2, eu já vou voltar nesses nomes aí de blasfêmia, o que significa. Né? A besta que eu vi parecia uma pantera. Os pés eram de urso e a boca de leão. O dragão, né, Ra-Satã, entregou para a besta seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. É como eu disse. O dragão estava à beira da praia, ok? De onde surgiu do mar a besta. Então o dragão entregou seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. Então todos os poderes políticos desse mundo, tem gente que se ilude ainda. Né? Tem gente que se ilude, que acha que tudo é uma conspiração, que tudo é uma bobagem. Todos os poderes constituídos nessa estrutura mundial de poder fazem parte da estrutura que Satanás empodera. Ok? Então, como eu disse, a besta que entregou seu poder, o seu trono e uma grande autoridade foi o Ra-Satã, a besta. Quando ele diz aqui, ó, a besta parecia uma pantera, né? Os pés eram de urso e a boca de leão. Uns vão estar aqui o pantera, outros porque o que acontece? Outros até tigre, né? O que acontece? A gente precisa, para entender isso, ir lá no profeta Daniel, capítulo 7. O profeta Daniel, capítulo 7, ele vê lá 4 animais, 4 bestas que sobem justamente do mar. Okay? A primeira dessas bestas parecia um leão com asas, que no caso é a Babilônia, o império da Babilônia, de Nabucodonosor. A segunda besta que ele vê é um urso com 2 costelas na boca que se levantou de um lado. É o império da Pérsia e da Média. Eu acho que estavam 3 costelas na boca, na verdade. Que é a Pérsia e a Média, né? Que começou lá com o rei Ciro. Né? E depois ele viu parecia um tigre, né? Ou um leopardo, salvo me engano, e que tinha 4 cabeças, né, e 6 asas, né, que no caso é o Império da Grécia, tá? Leopardo, não é tigre não, o outro animal parecia um leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas e tinha 4 cabeças. No caso, esse é o Império da Grécia, né? Foi iniciado por Alexandre o Grande e depois foi dividido pelos seus 4 grandes generais, por isso as 4 cabeças. Então foi na sequência, surgiu a Babilônia, depois veio a Pérsia, tomou o lugar da Babilônia, depois veio a Grécia. E na sequência foi o Império Romano, que foi o 4º animal terrível e espantoso que o profeta Daniel viu. Okay? Então esse 4º animal terrível e espantoso foi o Império Romano. É o último, tá? É o último, tá? Até o retorno do Messias, a implantação definitiva do reino milenar. Mas então vejam que essa besta aqui apresentada é uma superpotência, porque ela tem características aí do ajuntamento dessas 3 potências, ok? Babilônia, Pérsia e Grécia, ok? De onde veio a linguagem de Daniel, capítulo 7. É interessante que, voltando aqui ao verso 1,
Vamos lá, verso 3, na verdade. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. Pois bem, a besta tem 7 cabeças. E é importante a gente retomar o Daniel capítulo 7, que tem tudo a ver com Apocalipse 13. O quarto animal que Daniel viu foi o que ele mais impressionou ele. Foi um animal terrível e espantoso, que é o quê? O Império Romano. Tá? Interessante que na sequência aqui, o quarto animal terrível e espantoso, depois disso, Daniel capítulo 7, verso 7, eu vou ler. Depois disso, eu continuava olhando as visões da noite e eis que o quarto animal terrível, espantoso e muito forte tinha dentes de ferro, devorava e fazia pedaços, né? E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E tinha 10 chifres. Então, vamos lá. Esse animal é o Império Romano. Só que do Império Romano surgiram 10 chifres. Que chifres foram esses? Foram as 10 tribos bárbaras, as 10 principais tribos bárbaras. Porque o Império Romano Ocidental, ele decaiu, na verdade, no ano 474, com as invasões bárbaras. Tá? E desse Império Romano, eu estou falando da Europa Ocidental, foi fragmentado em 10 principais tribos bárbaras, tá? Que são esses 10 chifres. Okay? Sendo que eu estou passando a visão histórica, ok? Porque a besta recebeu uma ferida mortal, a sexta cabeça dela. Tá? E essa ferida mortal vai ser curada, está em vias de ser totalmente curada, e a besta vai ressurgir com essa mesma configuração. Então vão ter 10 chifres novos, ok? Porque a besta ela era, já não é e há de subir do abismo novamente. Então são duas fases, ok? É importante entender isso, tá? Outro detalhe importantíssimo é o seguinte, sobre o anticristo, vocês chamam de o antimessias. A besta é o anticristo? Muita gente confunde, não. Tá? Vou citar o exemplo que eu cito sempre. O motorista é carreta. Tá? O motorista é a carreta. O motorista é um homem. Muita gente diz a besta é um homem. Não, o antimessias, que não é nem anticristo o termo mais correto, é antimessias. O antimessias é um homem. 2 Tessalonicenses 2, um homem do pecado, iníquo, filho da perdição. Okay? Esse é um homem. Tá? Agora a besta é uma estrutura de poder, política, econômica, militar e religiosa. Tá? Da mesma forma que a carreta é um homem. Se eu disser que a carreta é um homem, é burrice minha, eu sou um burro. Tá? A carreta não é um homem. O motorista da carreta é um homem. A carreta é uma grande estrutura de transporte. Tem motor, tem chassi, tem rodas, tem carroceria, tem a carga, tem tudo. Okay? O motorista que lidera é um homem. Da mesma forma, se eu disser que a besta é um homem, é burrice. Tá? É pessoa que não entende nada de nada. Tá? A besta é uma estrutura política, econômica, militar e religiosa. Agora, o líder desse sistema é o anti-messias, é um homem, aí sim. Ok? Fica bem claro que tem gente dando profetada aí que não sabe nem isso. Tá? Então vamos lá. Então são duas fases. Tem a fase histórica da besta, que já passou, e a fase que a gente vai entrar agora, que é a fase final, antes do retorno do Messias, ok? Então aqui, no Daniel, capítulo 7, verso 7 e 8, diz que o animal terrível e espantoso que ele viu, que animal terrível e espantoso? Esse é a besta, ok? É a besta, é a mesma besta do Apocalipse capítulo 13. Tinha 10 pontas, 10 chifres, que foram, né, na versão histórica, os 10 tribos bárbaras. Tá? Aí tem os francos que se tornaram a França, tem os lombardos que se tornaram a Itália, tem os famosos vândalos, ok? São 10. Tá? Então, esses 10 nomes aqui, os 10 chifres que ele viu da besta, que tinha 10 diademas. Tá? São 10 nomes de 10 impérios que surgiram, tá, do Império Romano. Aí você tem os francos, você tem os visigodos, ostrogodos,
tá? Eu vou citar o nome de cada um deles daí a pouco, ok? Porém, essa fase da besta já passou, tá? Porque ela recebeu uma ferida mortal, né? Está dizendo aqui no verso 3 que ela recebeu uma ferida mortal. Então, quando ocorreu essa ferida mortal? Tá? Essa ferida mortal ocorreu no ano 1798. Tá? Então, o Império Romano, tá? O animal terrível e espantoso, o Império Romano Ocidental, ele foi derrubado no ano 474. Aí daí surgiram esses 10 chifres. Okay? Porém, o Império Romano Oriental, chamado Império Bizantino, continuou forte. A capital era Constantinopla. Tá? E do ano 474, lá aconteceram movimentos que no ano 538 essa besta retomou o vigor. Tá? Por quê? A gente vai voltar aqui no verso 8 de Daniel, né? Considerando os chifres, e eis que diante desses chifres subiu um outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Né? Daniel capítulo 7, verso 8. Ele estava vendo ali, o animal tinha 10 chifres, a gente já identificou os 10 chifres, as 10 tribos bárbaras. Só que depois disso surgiu um outro chifre pequeno. Tá? Surgiu um outro chifre pequeno, quer dizer, um outro poder. Né? Só que esse chifre pequeno, ele acaba por ganhando tamanho. Tá? E diante desse chifre pequeno que surgiu, caíram 3 chifres. Tá? O que significa isso? Bem, haviam 10 tribos bárbaras. Isso no ano 474. Porém, surgiu um outro chifre pequeno. Então, outro poder. Que poder é esse? É o Papa. Né? O papado ou o papismo. Tá? Isso mesmo, o papismo. Tá? Porque no ano 474, Roma estava na mão dos ostrogodos, tá? Que era uma tribo bárbara, né? Era um império, porém eles tinham um tipo de cristianismo próprio, chamado cristianismo ariano. E tinha 3 tribos que seguiam o cristianismo ariano. Tá? Os vândalos, os famosos vândalos que saquearam Roma, os ostrogodos, tá? E os érulos. Tá? 3 tribos bárbaras. Tá? Agora, no ano 474, agora me falhou a memória, não sei se eram os ostrogodos ou se eram os érulos, né, que dominavam Roma. Né? De modo que havia ali o cristianismo ariano, seguido por essas 3 tribos. As demais tribos vieram a seguir o cristianismo católico. Tá? E qual era o problema de católico versus ariano? O problema é que os arianos não aceitavam o dogma chamado Trindade. Tá? Os arianos seguiam a doutrina de um certo Ário. Tá? Eles não aceitavam a Trindade. E por conta disso, eles foram considerados hereges, né, pelos demais tribos. Tá? Detalhe que, então, esse chifre pequeno era o Papa, o bispo de Roma, né, que ele conseguiu reunir exércitos, dentre eles os francos, né, que vieram a ser a França do imperador Clovis, que era a tribo bárbara, dentre as 10 era mais forte. E lá no Oriente, Constantinopla, Justiniano, que era o chefe do Império Bizantino, o maior império do mundo na época, também reconheceu o poder do Papa. Então o Papa, né, o bispo de Roma, conseguiu um grande exército e ele partiu para a batalha contra os arianos, contra as 3 tribos arianas. E ele conseguiu destruir as 3 tribos arianas. Tá? Então no ano 538, os arianos foram expulsos de Roma. E aí o Papa surgiu com a maior autoridade política e eclesiástica do mundo, no ano 538. É importante a gente entender isso, tá? Do ano 538, atenção. Então percebam que surgiu um Império Romano novo, tá? Que mais tarde foi chamado de Sacro Império Romano. Então o líder desse sistema tinha um líder político e religioso que era o Papa, o Bispo de Roma. Naquela época não era conhecido ainda como o Papa, mas era o Bispo de Roma. Eles tinham uma religião imperial, que era o quê? O cristianismo católico. E ele tinha exércitos poderosos, bizantinos, francos, na mão dele.
Então ele emergiu com a máxima autoridade mundial política e eclesiástica. Essa é a configuração da besta. Tá? Na primeira etapa. A segunda etapa é agora no final dos tempos. Okay? Mas a primeira etapa. Perceba, então, eu quero que vocês entendam o conceito. Você tem um império de caráter internacional. Tá? Esse império tem um exército, tá, de caráter internacional, tem uma religião de caráter internacional universal e tem um líder universal. Estão entendendo a configuração? Tá? Então, que império era esse? O Império Romano, ocidental e oriental, bizantino, todo ele junto, né, com os seus exércitos, né? E você tinha um líder mundial, que era o que? O bispo de Roma, o Papa, e você tinha uma religião universal, que no caso era o cristianismo católico, tá? O catolicismo. Deu para entender? Então, essa gente se apropriou do título de a Igreja. E eles criaram um sistema, uma estrutura de poder que durou mais de 1000 anos. Ok? Estão entendendo a configuração? Então a gente precisa entender, gente, o conceito. Os nomes não importam muito. Tá? A roupa não importa. Eu preciso que vocês entendam o conceito da coisa. Tá? E essa estrutura de poder só foi decair no ano 1798, 1260 anos depois, que Napoleão Bonaparte, na Revolução Francesa, acabou com esse sistema. Okay? Que, ao meu entender, esse foi o momento da chaga mortal, a ferida mortal. Okay? Deu para entender? Então, sobre esses 10 chifres, vocês entenderam? Das 10 tribos bárbaras? Isso na versão histórica. Que agora, quando a besta ressurgir do abismo, tá? Ela vai ressurgir do abismo, vai ter 10 chifres também, com certeza. E quem seriam esses 10 chifres? Não dá para citar nomes nesse momento, ok? Mas esses 10 chifres vão ser 10 potências militares à época, ok? Que vão fazer a transição do sistema que nós temos hoje para o sistema que eles já estão bolando, né? A nova ordem mundial, ok? Então, são o componente militar da besta. Então, os 10 chifres são o componente militar da besta. Que é importante a gente entender isso. Tá? Que vão passar o modelo que nós temos hoje. Tá? Hoje, nós temos um modelo, vai entrar a tal da nova ordem mundial. Então, esses 10 chifres vão fazer a segurança para que a transição seja feita. Ok? Então, não dá para citar nomes. Tá? Eu passei para você a versão histórica, a primeira fase da besta. A segunda fase vai ser semelhante. Porque lá atrás houveram imperadores como Clovis, que era o imperador dos francos, que deu autoridade ao líder mundial, tá? que foi o Papa. Okay? Colocou seu exército a serviço. Okay? Então é importante a gente entender esse conceito. Hoje, aí você pode tirar uma lista das 10 maiores nações militares aí, Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, Índia, Alemanha, Israel, Coreia do Sul, Japão. Hoje são os melhores que nós temos. Amanhã não sabemos quem serão os 10 chifres, as 10 potências militares que vão participar desse processo para entregar o poder à besta que vai vir curada do abismo, ok? É importante a gente entender mais o conceito do que os nomes, tá? E ainda aqui, vamos lá, continuando aqui no Daniel, capítulo 7, verso 8, né? Então, essa ponta, esse chifre novo que surgiu, que foi o Papa, né, derrubou os 3 chifres, né, as 3 tribos arianas, e eis que nessa ponta, nesse chifre, havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, né? Interessante isso, né? Havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Importante a gente entender isso, tá? Por quê? Olhos de homem, justamente porque esse poder, né, emergiu de um homem que no caso era o bispo de Roma. E essa boca aí era para falar blasfêmias, tá? Contra o reino de Deus. A gente já vai entender. Deixa eu me ver aqui. Ainda no Daniel capítulo 7. O Daniel ficou em dúvida, né, acerca desse quarto animal.
Verso 19: tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente. O quarto animal era diferente dos demais, diferente de todos os outros, muito terrível, dente de ferro, e também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro chifre que surgiu, diante do qual caíram 3. Né? No caso, retomando, os 10 chifres, 10 tribos bárbaras, né? O poder, componente militar da besta, e o outro chifre que surgiu foi o Papa, né? O papismo, diante do qual caíram 3 chifres, que foram os 3 tribos arianas que foram eliminadas. Né? E esse chifre tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das demais companheiras. Então, ou seja, esse chifre pequeno, que era o Papa, ele surgiu e ficou mais forte que os outros, que as outras tribos bárbaras. Né? E ele tomou conta de tudo, e todos entregaram o poder para o papismo, para o papado. Por isso que ele ficou mais forte do que os outros. Ok? Então é importante a gente entender esse conceito. E eu olhava, e eis que essa ponta, esse chifre, né, que era o papado, fazia guerra contra os santos e os vencia. Tá? Fazia guerra contra os santos e os vencia. Como assim? Tá? Ora, já ouviu falar em Inquisição? Já ouviu falar no Tribunal da Inquisição? É importante você saber esse detalhe histórico. Por quê? Na época você pode olhar aí no Wikipedia que você está vendo na tela, pesquise aí, Inquisição. Tá? Na Idade Média, né? Na Idade Média, que vai do século VI até lá, o meados do século XVIII, né? Mas do século VI até o século XVI, quem tomou conta, a maior autoridade mundial era a Igreja Católica e o Papa. Okay? Então, quem ousasse questionar os dogmas que eles criaram, tá? A estrutura de poder deles era perseguido pela Inquisição. Aí você podia ser preso, ser torturado, ser morto, ou até queimado numa fogueira. Eu recomendo você assistir o filme chamado O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme você entender como que era o contexto. Tá? Então, havia caça às bruxas, você podia se chamar de bruxo. Né? Você era perseguido, torturado. Se você questionasse os dogmas, você era chamado de herege, você era perseguido. Né? Então houveram povos que resistiram a isso. Inicialmente, lá desde o ano 380, Concílio de Constantinopla, os cristãos da Macedônia não aceitaram seguir os dogmas. Tá? Dogmas como a adoração de imagens, purgatório, trindade, imortalidade da alma e vários outros dogmas mentirosos que eles criaram, quem questionasse isso era inimigo do sistema e era perseguido. Ok? Então assista o filme O Nome da Rosa, pesquise aqui sobre a Inquisição, para você saber o que era o Tribunal da Inquisição. Ok? Então, pesquise sobre os valdenses, pesquise sobre os albingenses. Foram povos de pessoas que queriam seguir um cristianismo mais autêntico, né, e foram perseguidos e mortos, ok? Como hereges. Então faça as suas pesquisas. Então por isso que ele podia fazer guerra aos santos e vencia. Que quem ousasse questionar aqueles dogmas era perseguido, ponto, ok? Verso 23 do Daniel 7. O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente entre todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará com os pés e a fará em pedaços. Né? E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, que foi o quê? De Roma Ocidental levantou 10 tribos bárbaras. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Foi o Papa que surgiu, o papismo, e abateu as 3 tribos arianas, ok? Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. E proferirá quem? Tá? O papismo, tá? Esse pequeno chifre que surgiu. Palavras contra o Altíssimo. Por quê? A gente vai ver aqui daí a pouco umas declarações que foram, você está vendo aí o chifre, né? Umas declarações que foram dadas pelo movimento, né? Pelo papismo medieval, umas declarações de blasfêmia. A gente vai ver aqui, tá? Contra, não só por todos os dogmas falsos que eles criaram, mas por declarações de blasfêmia mesmo, que o Papa, naquela época, era considerado Deus.
né? Era considerado, como diz Jesus Cristo ali na terra, era o Papa, né? Vigário do Filho de Deus. Então, se alguém questionasse o Papa, estava questionando Deus, né? Era considerado realmente, entre aspas, um Deus na terra. Ok? Então a gente vai ver sobre essa boca para proferir palavras quanto ao Altíssimo. A gente já vai ver algumas declarações aqui documentadas. Tá? Destruirá os santos do Altíssimo, foi o que eu falei. Quem não aceitasse os dogmas era perseguido pela Inquisição. E povos como o cristão da Macedônia, valdenses, albingenses, eram perseguidos. Okay? Durante 1000 anos, até surgir a Reforma Protestante, ninguém tinha chance. Ok? E ele